Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e hoje eu tenho um tema muito atual mesmo, mais atual que esse, não poderia ser, inédito. Então, vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque em tempos de pandemia é bom saber como é que o Padre Pio se virou na gripe espanhola. Você sabia que morreram mais de 50 milhões de pessoas na gripe espanhola? Sabia? Você vai saber agora e vocês vão ver a novidade que eu vou dar aqui para vocês. Não percam o programa, não deixe de dar like, não deixe de ligar para o 0800 006 1223 e pedir logo a sua foto do Padre Pio, que vai ser uma proteção, inclusive, como nós vamos assistir. Este é o programa Padre Pio. Eu passo direto a uma história aqui, muito interessante, como o Padre Pio viveu a gripe espanhola. E é interessante esse fato, porque é uma novidade. Isso aí saiu no jornal La Nova Bússola Cotidiana, escrito por Vladimir Reditioch. Não sei como é que se diz esse nome aqui. É o articulista, é essa pessoa. E ele fala de um livro novo que saiu, um livro novo a propósito da pandemia que nós estamos vivendo. Ele fala de um livro novo sobre como foi a gripe espanhola para o Padre Pio. Portanto, novidade. Quem não leu isso aqui, não leu o jornal A Nova Bússola Cotidiana, não conhece essa história e vai conhecer agora aqui pelo nosso canal, tá bom? Bem, então vamos lá. Eu entro direto no assunto e vocês vão gostar. Não percam, fica de olho, porque até o final ele é espetacular. Diz lá, hoje existe o Covid-19. Há um século ocorreu uma outra pandemia, a gripe espanhola, que entre 1918 e 1920 matou dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Dezenas de milhões. Atenção, hein? O nome espanhola foi dado à doença porque, a princípio, foi noticiada principalmente em jornais espanhóis. Eu não sabia disso, olha que interessante. Pois, como a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, a imprensa não foi submetida à censura bélica, como em outros países que ocultavam a notícia da pandemia. Olha aí que interessante. Será que vocês estão pensando a mesma coisa que eu? A história, dizia Cícero, a história é a mestra da vida. Quem conhece a história consegue interpretar os fatos de hoje, consegue imaginar um pouco os fatos do futuro. A história é a mestra da vida. Então, como a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, a imprensa não foi submetida à censura, como em outros países que ocultavam a notícia da epidemia. Foi uma verdadeira pandemia que afetou cerca de um quarto da população mundial, ou seja, 500 milhões de pessoas foram infectadas, causando a morte de 50 milhões. Eu não tive tempo de verificar os números hoje, atuais, da nossa pandemia de Covid, mas eu não sei, deve ser menos do que isso aqui. Aqui a gente vê qual foi o tamanho dessa gripe espanhola. É uma coisa de proporções assim monumentais. E, evidentemente, todo mundo tende a esquecer, né? Quando aparece toda pandemia nova faz esquecer a velha. Mas é bom a gente ver, porque foi em plena vida do Padre Pio. Nós vamos ver o que ele fez. É isso que nós vamos contar aqui, e é por isso que eu digo, não sai daqui, não sai daqui. Dá seu like, compartilha, porque quem compartilha vai ter o seu nome colocado na missa da próxima quinta-feira e coloca também o nome daqueles com quem compartilhou. Tá claro? Isso é fundamental. E compartilha dizendo, para se livrar do contágio, do Covid. Põe essa intenção. Aliás, vamos pôr essa intenção também hoje na Ave Maria do final do vídeo. Nós vamos rezar sobre isso. A taxa de mortalidade foi tão alta que a gripe espanhola entrou para a história como a pandemia mais grave de todos os tempos. E, pelo jeito, continua.
Nem todos sabem. É que naquele tempo não tinha internet, né? Então, não corria como hoje corre as notícias, canais falando continuamente, atualizando números, etc. Mas naquela época, imagina, e também não tinha recurso. Não tinha respirador, não tinha UTI, não tinha nada, nada, não tinha, como é que é, os remédios preventivos, nada, nada, nada. Nem todos sabem, mas a primeira pandemia do século XX atingiu também um jovem capuchinho do convento de San Giovanni Rotondo, o nosso Padre Pio e sua família. Nesses últimos dias, apareceu um livro chamado La Pandemia di Padre Pio, Discepolo della Dolorata, discípulo da Mãe Dolorosa. A Pandemia do Padre Pio. Esse livro acabou de sair e nós já estamos dando aqui no nosso canal. E aí, por isso que eu estou dizendo, se você está sem tempo, põe uma pausa aí, guarda para depois, assiste, mas não vai perder, não deixa chegar até o final, não deixa chegar até o final. Que conta a história do Santo de Pietrelcina no período da gripe espanhola e que foi escrito por Stefano Capanella, diretor da Telerádio Padre Pio e da Padre Pio TV. Portanto, é um jornalista importante e que vocês vão ver quais foram as fontes, de onde ele tirou isso aqui, e depois vocês vão ver a conclusão que ele tira, que é mais interessante ainda. Por isso, La Nuova Bussola, jornal italiano, o entrevistou. Então, agora aqui vem a entrevista com o Stefano Capanella, né? O jornalista pergunta: como surgiu a ideia do livro? O Stefano responde: a ideia nasceu quando o convento dos capuchinhos de San Giovanni Rotondo foi atingido pela Covid-19. Eu me lembro, até que falando com o superior dos conventos, do convento, me comunicando com ele me disse: olha, um padre morreu hoje. Estava no começo ainda, né? Um padre capuchinho morreu hoje. Olha, já tinha quase metade do convento já estava contagiado, já tinha dado positivo. É uma coisa tremenda. Então, o Stefano Campanella está contando isso, que nesse período, então, quando começou esse contágio, né, ele diz, no período entre 5 de novembro e o final do ano, 12 dos 20 frades foram infectados. 2 frades idosos, já doentes, morreram de complicações causadas pelo vírus. Eu, depois de atendê-los, fiquei em quarentena, à espera do exame do cotonete, o famoso exame do cotonete. Eu já fiz, é terrível. E, nesse período, comecei a procurar documentos sobre como o Padre Pio viveu a pandemia espanhola. Olha que aproveitamento esse homem fez da quarentena dele. E ele tinha acesso, né? Ele era da TV Padre Pio, da Rádio Padre Pio, lá, enfim, tinha todo o acesso. Encontrei muito material e daí surgiu um livro. E depois vai dizer por que deu esse nome para o livro, no final de tudo. Então, pergunta o repórter, a família do Padre Pio foi atingida pela gripe espanhola? Sim, a gripe espanhola também afetou sua família. Sua irmã Felicità, de 29 anos, faleceu em 25 de setembro de 1918. E seu sobrinho Pellegrino, de 4 anos, 3 dias antes de sua mãe, que era a Felicità. Ambos morreram do vírus. Felicità morava com o marido e 3 filhos em Pietrelcina, cidade natal do Padre Pio. Quando ela adoeceu, Dona Pepa, a mãe do Padre Pio, né, foi até sua casa para cuidar da filha, do genro e dos netos, e ela também acabou ficando gravemente doente. Parece uma descrição dos nossos dias, né? Impressionante. Por isso que eu disse, essa matéria aqui, mais atual que essa e mais inédita do que essa, impossível. Eu reputo uma graça do Padre Pio ele ter nos dado acesso a esse material. Outra pergunta. Padre Pio rezou muito por sua família? Aqui é que vai vir a coisa. Aqui é que vai vir o grande exemplo para nós, o grande exemplo, inclusive, para que nós possamos viver a Quaresma. Vamos ver, cada um vai interpretar do seu jeito. Ele diz, responde o Stefano, eu não posso esquecer o nome dele, Stefano Campanella. Então, ele diz assim,
Gostaria de relembrar um fato importante. O Padre Pio fez um voto a Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele se comprometeu a rezar apenas pelos outros, isto é, não intercedia por si mesmo ou por seus entes queridos mais próximos, incluindo a saúde e a vida de sua família. É isso mesmo, o Padre Pio tinha esse voto. Aliás, é uma coisa frequente, porque quando Deus dá um dom para a pessoa, o Padre Pio era repleto de dons, né? Ele não dá o dom para a pessoa usar para si mesmo, mas para usar para os outros. Agora, o Padre Pio foi muito mais radical. Ele fez um voto de não usar esse dom nem para ele e nem para os entes queridos. Olha que impressionante. Dessa forma, ele conseguiu obter a cura de muitas pessoas infectadas em São Giovanni Rotondo. Entretanto, ele pedia às suas filhas espirituais que rezassem pelos seus, obviamente também por sua mãe. Quer dizer, ele não rezava. Impressionante, né? O desapego que isso aí representa, a consciência que ele tinha da vocação dele, né, da escravidão dele a Deus, a Nossa Senhora, a Santa Igreja Católica, né? Alguém podia dizer, bom, mas por que ele fez esse voto? Não, ele quis fazer porque ele sabia que ele tinha esse dom e ele sabia que um dia ele poderia ser tentado a usar esse dom de uma forma inadequada. Pode ter sido isso, né? A verdade é que ele cumpriu esse voto dele. E quando ele fez esse voto, ele não pensava na gripe espanhola, não pensava em nada. Ele fez o voto para o que viesse. Para o que viesse. Mas ele pedia para os filhos espirituais rezarem por ele, pelos parentes dele e pela mãe dele, a dona Pepa. Tanto que a dona Pepa sobreviveu. E, nesse caso, as orações foram atendidas e sua mãe se recuperou. Aí o jornalista pergunta, e o Padre Pio foi infectado? O Stefano responde, Padre Pio também adoeceu. Então, se fosse o dia de hoje, ele teria pego o Covid. É como se ele tivesse, no dia de hoje, pego o Covid, certo? Ele sentiu os primeiros sintomas da gripe no início de setembro de 1918. Depois, se recuperou e se sentiu melhor por volta do dia 20 do mesmo mês. Quer dizer, portanto, ele levou uns 15 dias, 2 semanas, sentindo sintomas, mas talvez de uma forma leve. E, precisamente, na manhã do dia 20 de setembro, ele celebrou a missa que precedeu a sua estigmatização permanente. Quer dizer, depois dessa missa que ele ia ter os estigmas. Olha só, então os estigmas do Padre Pio se deu em plena gripe espanhola. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui, né? Se deu durante a gripe espanhola, se deu depois de ele passar 2 semanas com sintomas mais ou menos, e logo depois da primeira missa que ele reza, depois dessa fase de doença. Mas, diz aqui o autor, depois de alguns dias, teve uma recaída que o levou a ficar indisposto até meados de dezembro. Olha só, então ele ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Não é brincadeira. Quer dizer, e daquele tempo, como é que se podia analisar o que era essa recaída, né? Hoje nós temos aí entrevistas de infectologistas, um diz uma coisa, a verdade é que tem muita contradição, um diz que sim, outro diz que não, outro deve, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, mas, enfim, naquele tempo era muito pior. Talvez até fosse melhor, naquele tempo, não ter tanta informação, principalmente informação errada, né? Então, imagina o que foi ele passar esse tempo todo, e vendo gente morrer do lado dele, né? Durante a doença, teve febres muito altas. Lembra que o Padre Pio já sofria de bronquite desde criança, desde bebê, né? E sofreu muito de broncopneumonia, causada pelo vírus. Olha como a situação é muito parecida. Vamos ver qual é a solução que ele dá para isso? Vamos ficar, fiquem de olho. Mas a morte de seus familiares
foi uma causa de sofrimento ainda maior para ele. Tremendo. Quer dizer, ele sofreu muito mais com isso do que com o que ele mesmo estava sentindo, né? Onde ele estava durante sua doença? Pergunta o jornalista. Ele estava no convento de San Giovanni Rotondo, mas para não contagiar os outros frades e os seminaristas, porque naquela época o convento era também o seminário capuchinho, né? Foi forçado a ir dormir em um dos 2 quartos da casa de hóspedes. Uma de suas filhas espirituais trazia-lhe a comida, ficando na outra sala e passando-lhe a refeição por uma pequena janela. Quer dizer, ele ficou confinado mesmo. Confinado mesmo. Nós todos conhecemos essa situação, ou alguns já passaram por ela, outros tiveram parentes que passaram por ela, né? Se a gente lesse isso numa época de normalidade total, talvez a gente não degustasse esse texto, porque agora nós vamos fazer o paralelo com a situação de hoje, né? Isso é impressionante. Então, ela passava a refeição pela janela, ele comia. Bom. O que sabemos do Padre Pio? Deixa eu ver se isso. O que sabemos do Padre Pio no período da sua doença? Esse homem escreveu um livro, hein? Portanto, esse livro deve ser espetacular, eu vou ver até se compro, porque deve ter detalhes incríveis para escrever um livro. Aqui ele está dando uma entrevista, né? Imagina que detalhes. Ele responde, então, o que sabemos da vida do Padre Pio no período da doença? Ele responde, Padre Pio viveu o período da pandemia com grande altruísmo, rezando pelos outros e não por si mesmo. Aqui já está a primeira receita que o Padre Pio está nos dando. Então, quando a gente dá um like aqui, dá um like pedindo pelos seus entes queridos, dá um like pensando em alguém, ou na família, e peça, Padre Pio, me dá uma bênção, Padre Pio, o senhor, eu não sou da sua família, o senhor pode, então, interceder por mim, me cura, Padre Pio, ou não me deixa a Covid vir, ou entroniza o quadro do Padre Pio que você ainda não pediu, se você não pediu, entroniza logo na sua casa, logo na sua casa. Nós temos inúmeros relatos, eu não vou dizer, não, pôr do quadro, ninguém vai ter Covid, não, seria charlatanismo, né? Mas nós temos inúmeros relatos de pessoas que dizem das bênçãos que receberam, pessoas que às vezes tiveram sintomas leves, outros ficou positivo, mas não apareceu, outros ficaram curados, nós temos vários. Por que não pedir urgentemente esse quadro do Padre Pio? Você não vai gastar nada, você vai gastar o dedo, porque o telefone é grátis. Aliás, não é nem o dedo, né? Agora é com tecla. Eu ainda sou do tempo do disco. Bom, vai receber pelo correio, já está bento, não vai pagar nada. Você, atrás do quadro, você tem um lugar para você colocar o nome dos seus familiares e consagrar a sua família, e depois você coloca num belo quadro e coloca num lugar principal da sua casa. Eu fiz isso. É uma maravilha. Sem contar que todo mundo chega e pergunta quem é ele. E aí você fala do Padre Pio. Né? Então, o Padre Pio viveu com grande altruísmo, quer dizer, ajudando os outros. Ele ajudava. Hoje em dia, o sujeito fala, o fulano está com Covid, sai todo mundo correndo. Se dá um espirro na rua, sai todo mundo correndo. Né? Onde é que está a caridade, o altruísmo? A gente vê isso aí nos profissionais de saúde. Esses sim, são verdadeiros heróis, estão ali. Né? Eu gostaria de ver isso no meio religioso também. Né? Seria maravilhoso, maravilhoso. Enfim, os profissionais de saúde estão lá. E, nessa ocasião, Padre Pio deu provas de grande força da sua intercessão. Está aqui mais uma receita. Nós pedimos muito a intercessão do Padre Pio. É bom tomar tal remédio? É bom tomar tal coisa? É bom. É bom a vacina, é bom. Mas reza. É tão importante rezar para o Padre Pio, é tão importante pedir uma bênção do Padre Pio, é tão importante pedir a intercessão dele. Você pode fazer tudo, toma os remédios que tiver que tomar, faz o que fizer, mas não deixe de pedir a intercessão do Padre Pio. Até porque esse contágio tem algo de diabólico, todo mundo diz, é algo meio diabólico, o modo como aconteceu, como apareceu, como cresceu. Não é verdade?
E Padre Pio era o terror dos demônios, era o terror dos demônios. Quem sabe a gente colocando o Padre Pio na parede da nossa casa, a gente não espanta um monte de Covid que seja produzido por demônios, né? Bom, ele diz assim, gostaria de mencionar um episódio, ele deu grandes provas de intercessão, então gostaria de mencionar um episódio. Uma filha espiritual dele tinha uma irmã grávida que estava morrendo de gripe espanhola, meu Deus. Corria o risco de morrer a mãe e o bebê. Parecia que não havia mais nada a se fazer. Imagina que hoje acontecesse isso. Uma pessoa está entubada, está grávida, né? O pulmão cheio de água, uma criancinha, correndo o risco da mãe morrer, a criancinha também. É igualzinho esse fato. A mulher, então, correu até o Padre Pio, pedindo orações por sua irmã moribunda. E ele respondeu, mesmo que você a veja morrer, você deve acreditar que ela vai se recuperar. Olha que puxa! Isso foi descoberto agora nos documentos lá de São Giovanni Rotondo, quando esse Stefano Campanella, né, fez a pesquisa para fazer o livro. Ninguém sabia disso. Mesmo que você a veja morrer, você deve acreditar que ela vai se recuperar. Na verdade, aquela mulher ficou curada e deu ao mundo uma linda menina. Quer dizer, a intercessão do Padre Pio foi decisiva. Ela já estava desenganada, hein? Moribunda. Aí a última pergunta que vem aqui, e que o jornalista faz ao Stefano Campanella, diz, por que você deu ao livro o subtítulo Padre Pio, discípulo de Nossa Senhora das Dores, discepolo della Addolorata? Existe. Então, olha que interessante. Queria evitar que o livro ficasse apenas no relato de uma série de fatos, embora já eloquentes por si mesmos. E estava pensando na melhor maneira de tornar mais clara a mensagem espiritual que emerge da maneira como o Padre Pio enfrentou o sofrimento infligido a ele pela pandemia espanhola. Quer dizer, ele não quis fazer um livro comum, que alguém dissesse, bom, é mais uma biografia do Padre Pio, tem tantas, né? Mas ele quis ressaltar a mensagem que o Padre Pio quis dar com suas atitudes durante o sofrimento que ele aguentou na gripe espanhola. Então, minha gente, isso é para nós. Isso é para nós. E a mensagem qual era? Aceitar a vontade de Deus e com altruísmo, com ajuda ao próximo, que é a expressão típica do amor verdadeiro. Aceitar a vontade de Deus e com altruísmo, que é a expressão típica do amor verdadeiro. Olha que impressionante. Essa foi a mensagem que o Padre Pio quis passar, e essa foi a mensagem que o Stefano Campanella quis passar no livro dele. O livro dele não é um livro comum. É um livro do Padre Pio enfrentando a pandemia da gripe espanhola. Ele diz, não por acaso, ele diz, e esta é exatamente a atitude que caracterizou a existência da Virgem Maria, especialmente quando ela teve que testemunhar a paixão e a morte de seu filho. Quer dizer, ela sofreu uma barbaridade, ninguém lembra disso. Claro que nós devemos chorar nossos entes queridos, mas o que passou Nossa Senhora? O que ela passou durante a paixão? O que foi o sofrimento dela? Meu Deus! E o Padre Pio quis mostrar isso, através dessa promessa terrível de cumprir que ele tinha feito, ainda mais na hora que ele está vendo a mãe dele, a irmã dele morrendo, né? A sobrinha, o bebezinho morrendo. Né? Não por acaso o Padre Pio disse, aspas, debaixo da cruz você aprende a amar. Pessoal, guarda essa frase. Debaixo da cruz você aprende a amar. Eu vou até pedir para colocar aqui essa frase, para colocar aqui embaixo, a gente lembrar isso. Ele, portanto,
aprendeu com Nossa Senhora das Dores e, depois de ser discípulo, com o seu exemplo, tornou-se, por sua vez, o mestre de todos aqueles que querem ser seus autênticos devotos, tornando-se seus discípulos. Então, minha gente, se nós queremos ser verdadeiros devotos do Padre Pio, verdadeiros discípulos do Padre Pio, esse aqui deve ser nosso lema. Debaixo da cruz, você aprende a amar. É um belo... Se a gente tivesse outras épocas, a gente fazia um brasão, né? Colocava debaixo da cruz, você aprende a amar. Seria uma coisa maravilhosa. Ter isso como um slogan, como um lema de vida. Debaixo da cruz, você aprende a amar. Bom, meus amigos, com isso terminei essa matéria inédita, maravilhosa, que eu tenho certeza que muitos vão gostar, vão adorar, né? E lembrando mais uma vez, a nossa Ave Maria vai ser pedindo ao Padre Pio que interceda por todos nós, para que ninguém seja contaminado pela Covid, que nenhum dos nossos entes queridos sejam sacrificados com essa doença terrível, né? Que nos faça, que dê a solução, que Deus dê ao mundo a solução que ele deu para a guerra, para a gripe espanhola, que a gente vê que teve proporções monumentais, né? Pouco falado, aliás, né? E vamos pedir isso aí para o Padre Pio. Não deixe de colocar o Padre Pio em casa, não deixe de pôr o Padre Pio em casa ligando agora, se você puder, agora, para esse número para pedir a foto do Padre Pio. Não deixe de compartilhar para que na próxima missa dia 23, olha, dia 23 está chegando, vai ter a missa das 10 horas da manhã na Venerável Hora Terceira do Carmo. É a missa votiva do Padre Pio. Essa missa ela é rezada muito especialmente pelos membros lá da Ordem Terceira do Carmo, mas também pelos filhos protegidos do Padre Pio. Então, se você não é filho protegido do Padre Pio, veja aí como você pode ser um filho protegido do Padre Pio para entrar nessa missa, porque a intenção principal que nós vamos colocar nessa missa vai ser justamente isso, essa matéria que nós vemos hoje aqui, pedindo ao Padre Pio que proteja as nossas famílias, que proteja cada um de nós desta insegurança que nós estamos vivendo, dessa incerteza que nós estamos vivendo e que só Deus pode nos proteger, pela intercessão do Santo Padre Pio. Salve Maria, meus amigos. Fiquem agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Santo Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.